Olá amigos, aqui é o pastor Rafael. É com grande alegria que eu venho para estudar junto com você a santa palavra de Deus. Permita entrar na tua casa trazendo a revelação da santa palavra. Juntos vamos mergulhar na palavra de Deus e eu tenho convicção de que há de receber da parte de Deus uma revelação poderosa. O tema da mensagem hoje é Olhando pela Janela. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amigo, preste atenção no que eu estou dizendo. Imagine aqui como o texto mesmo narra. Davi vinha bailando, Davi vinha saltando diante do Senhor, porque a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi. E eu quero que você entenda o seguinte: Mical, sua esposa, estava na janela. Um detalhe, na mesma janela da qual ela ajudou Davi escapar de Saul. Mical estava naquela mesma janela, olhando de lá, só que agora com um olhar de julgamento. Só que agora olhando com um olhar crítico. Mical, ela, como diz a palavra, ela desprezou Davi no seu coração. Amigo, isso é muito sério. Pastor, por que isso é tão sério assim? Sim, quando a gente fala de desprezar, ou de discordar, ou de verdadeiramente ser indiferente, Mical olha pela janela e ela despreza aquele que era segundo o coração de Deus. Ela julga, ela acha que Davi estava em excesso, ela acha que Davi estava passando dos limites. E uma coisa eu aprendi: sempre quando alguém tem menos do que a média, ela acha que a média é excesso. Mical estava verdadeiramente fora do espírito. Ela não estava conseguindo discernir o que estava acontecendo ali. Ela não estava conseguindo discernir a manifestação do poder de Deus. Ela julgou, ela abriu a sua boca para apontar o dedo. Eu não estou aqui para criticar Mical, amigo. Mical, ela era uma boa mulher. Mical, ela era uma boa mulher. Mical teve atitudes, sim, memoráveis. Porém, Mical carregava traumas, bloqueios, crenças limitantes. Imagine só por tudo que aquela mulher passou. O conflito de um pai espiritualmente derrotado. O conflito de um pai que queria matar o seu próprio esposo. O conflito de uma família que verdadeiramente trouxe esses bloqueios, esses traumas, essas crenças. A esterilidade. Esposa de um monarca e não podia gerar filhos. Mical é dada a outro homem. Depois Davi pede ela de volta.
Amigo, às vezes essa palavra está falando muito forte contigo. Eu não sei o que você já passou, o que você viveu. Eu não sei os seus traumas, as suas crenças limitantes, os seus bloqueios. Eu não sei o que verdadeiramente tem impedido você de viver o seu potencial máximo. Mas uma coisa eu te digo: cuidado, não olhe pela janela e dê sentenças que às vezes possa custar uma vida de multiplicação e de frutificação. Não olhe pela janela e julgue de forma maldosa, porque isso pode custar a sua frutificação. Isso pode custar a sua multiplicação, o seu progresso, a sua prosperidade, o seu crescimento. Pastor, sério? Sim. Quando se fala desprezou, desonrou a Davi, a gente precisa tratar do oposto, do contrário, do desonrar, que é honrar. Eu quero falar um pouco disso com você. A honra é um protocolo celestial. Isso é coisa muito séria, é coisa admirável. Eu quero que você abra em um outro texto, Daniel capítulo 6. Pastor, o que é honra? Olhar favorável, estima, respeito, alta consideração, enxergar como importante, como precioso, valorizar. A honra traz grandes gratificações. Compreenda isso. Compreenda isso. A honra é um grande segredo. Amigo, você vê uma Mical que verdadeiramente amava Davi. A irmã mais velha, às vezes não, porque na verdade era para Davi ter casado com a irmã mais velha. Mas quem amava ele de verdade era Mical. Ela amava, ela o ajudou, ela livrou Davi do próprio pai. Aquela mulher estava com ele, mas na mesma janela encontrava-se uma outra Mical. A janela não mudou, mas a mulher sim. Eu quero dizer uma coisa para você. Onde você tem mudado? O que mudou na sua vida? Nós compreendemos que servimos um Deus que não muda, é imutável. Só que às vezes colocamos a culpa em tudo e em todos. Às vezes dizemos, a culpa é de Deus, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, mas na verdade é nós que mudamos. Às vezes você perdeu a sensibilidade, o discernimento. Às vezes você perdeu o simples, o básico da fé, da caminhada, da comunhão. E hoje você está como Mical, olhando pela janela e desonrando aquele que deveria estar recebendo honra de você. Às vezes você está como Mical, perdeu o temor, está apontando o dedo, está criticando, desonrando. Autorresponsabilidade, reconhecer os próprios erros, assumir, dizer: Deus, eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa.
não tenho mais a mesma sensibilidade, o mesmo temor, não tenho mais o mesmo discernimento, não tenho mais a mesma espiritualidade. Senhor, eu mudei. Alta responsabilidade. Enquanto você não reconhecer o erro, não há mudança, não há transformação. Você passou a acreditar em inverdades, em mentiras, e elas se tornaram verdades na sua vida. Onde você vê a vida pela janela, onde você vê as pessoas pela janela, onde você banaliza, onde você vê todos de uma forma ordinária, comum, onde você generaliza. Davi estava na presença de Deus. Davi vivia a manifestação do Espírito de Deus. Ah, meu irmão, ela desonrava aquele que Deus honrava. Mical havia mudado. Pastor, por que o senhor pediu para a gente abrir em Daniel? Capítulo 6. Você conhece a história de Daniel, você conhece a história da cova dos leões, você conhece ali Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha de fogo ardente. Você sabe o que foi imposto para Daniel, para aqueles homens. Você sabe que os manjares foram oferecidos, mas preste atenção nesse versículo, capítulo 6, versículo 13. Então o mesmo Daniel, preste atenção na palavra, o mesmo Daniel. Por que a Bíblia ela trata dessa forma essa passagem? Precisava dizer o mesmo? O que Deus está querendo falar com isso? Não era só dizer, então Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre o reino. Então Daniel se destacou, porque ele tinha um espírito excelente, ele era íntegro, ele era fiel, ele era verdadeiro. Mas a Bíblia, ela relata de forma clara e deixa ali enfatizado, o mesmo Daniel, ele não mudou, as coisas aconteceram, o tempo passou, manjares foram oferecidos, ele foi colocado contra a parede, mas o mesmo Daniel. Amigo, Deus é imutável. Nós precisamos reconhecer que às vezes mudamos, e nem sempre para melhor. Esse é o grande perigo. Mical havia mudado e estava comprometendo tudo o que estava diante dela. Cuidado, cuidado. Julgamento é uma coisa muito séria. Pastor, por que o senhor diz que julgamento é uma coisa muito séria? Porque as pessoas não têm dimensão onde estão tocando, porque são limitadas, não conseguem enxergar além do que os olhos conseguem mostrar. Você olha para uma pessoa e vê ela vestida, você vê ela ali de forma física, mas só Deus conhece o coração. Samuel era um homem de Deus, e ele estava se confundindo em quem deveria ungir, porque ele estava olhando com os olhos naturais, mas Deus disse, eu não olho o que o homem vê, eu olho o coração. Cuidado. Pastor, mas eu só quero ajudar, eu só falei. Cuidado. Cuidado. Às vezes essa pode ter sido a justificativa de Mical, mas preste bem atenção na palavra.
A Bíblia diz: e ela desprezou-o no seu coração. Ela desprezou Davi, ela desonrou. Pastor, no coração, sim, Deus conhece o seu coração quando você abre a boca. Mesmo que você diz: eu não estou julgando, Ele sabe que você está julgando. Ela olhou para Davi e ali veio o julgamento. Não, está em excesso, você está fazendo isso, você está deixando de fazer aquilo, você é assim, você mudou assim, você fez isso, você fez aquilo. Cuidado, amigo. Pare de olhar pela janela, você não conhece o coração de ninguém. Às vezes aquela pessoa está vivendo um momento de intimidade profunda. Às vezes aquela pessoa está ali verdadeiramente adorando e glorificando ao Deus dos céus, assim como Davi estava ali bailando e saltando diante de quem? Do Senhor. E a mulher abre a boca, olhando pela janela, para desonrá-lo. É muito sério isso. Autorresponsabilidade. Onde eu mudei? Onde eu mudei que eu não poderia ter mudado? Honra, um protocolo dos céus. Honra traz grandes gratificações. A ausência da honra é prejuízo. É prejuízo. Se você é uma pessoa que não honra, você está sendo e sofrendo prejuízos. Buscar honra não é honra. Jesus disse: eu não busco honra que vem dos homens. Porque quando se busca honra, é buscar aplausos. E isso não passa de um populista que quer ser aplaudido, que quer ser verdadeiramente celebrado. A honra não se busca, a honra é recebida, a honra é dada. Jesus disse: vocês não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem no nome do Senhor. Ou seja, vocês não me vereis até que me honrem, até que me reconheçam, até que compreendam quem eu sou. Será que você tem reconhecido? Ou você tem apenas olhado pela janela e feito conforme você quer? De uma forma direta ou indireta, você tem uma visão da janela e tem dado sentenças que pode comprometer a sua fertilidade, a sua frutificação e multiplicação. Aos que me honrar, eu o honrarei. Ei, aos que me honrar, eu o honrarei. Pré-requisito: planta para colher. Aos que me honrar, eu o honrarei. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado as coisas de Deus? Você tem honrado os escolhidos de Deus? Você tem honrado as obras de Deus? Você tem honrado o que Deus honra? Ou você tem honrado aquilo que Deus ama, aquilo que Deus preza, aquilo que Deus tem como santo, aquilo que Deus levantou, aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus nomeou? Aos que me honrar, eu o honrarei.
Marcos capítulo 6. Abra comigo. Cada um tem uma Nazaré. Marcos 6. Pastor, que isso? Que conversa é essa? Preste atenção, é muita revelação nesse dia. É algo especial. Às vezes você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Marcos 6, versículo 1. Marcos 6, versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou algumas poucas pessoas, enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Eu quero frisar com você aqui nesse versículo 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Amigo, você está impedindo o Senhor de fazer obras maravilhosas, olhando pela janela e dando as suas sentenças de longe, não se mantendo a mesma pessoa, assim como fez Daniel. Você está impedindo o Senhor de fazer obras maravilhosas. A minha pergunta para você é: você já viu Deus operar de forma extraordinária? Às vezes você está respondendo: sim, pastor, Ele quer fazer muito mais. O que Ele fez até hoje é pouco, perto daquilo que Ele quer realizar. Mas às vezes, em vez de honrar, você tem desonrado situações, pessoas que foi levantado para poder, através do poder de Deus, gerar maravilhas na sua vida. Você tem estragado isso. Você tem impedido isso. Autorresponsabilidade. Nós precisamos reconhecer onde eu mudei. O porquê que da mesma janela hoje o meu olhar é diferente. É de julgamento, é de crítica. E Jesus diz: eu estou admirado com tanta incredulidade na minha casa, no meio dos meus parentes. Se tem um lugar que o profeta não tem honra, é na sua pátria, é na sua casa. Vocês que estão perto de mim, que era para desfrutar, das maiores maravilhas, estão com o coração fechado, estão impedindo que a obra maior seja feita. Agora você para e pensa: Davi foi desonrado. Às vezes pode parecer normal. Davi. Jesus foi desonrado. Jesus foi recebido como uma pessoa ordinária. Pastor, como assim? É, uma pessoa comum.
não foi dada a honra que ele precisava receber, que ele merecia receber. E como ele mesmo diz, eu não busco a honra que vem dos homens. A honra, ela não é buscada, ela é oferecida, ela é prestada, ela é dada. Às vezes você tem vivido isso. Pastor, dentro da minha casa, não me honram como pai de família. Pastor, dentro da minha casa, não me honram como mãe de família, como esposa. Pastor, não me honram como um empresário, não me honram como patrão, não me honram como isso, não me honram como aquilo. Pastor, por que essas pessoas não me honram? Aqueles que me honram, eu honrarei. Por que, pastor, que eu sou desonrado? Por que às vezes as pessoas me olham pela janela e me desonram, como assim fez Mical? Tem uma história que eu gosto muito de duas fazendeiras. Preste atenção nessa história. Uma fazendeira preparava um presente para outra. Seria recíproco. Uma foi na sua fazenda e juntou o esterco em uma caixa. E ali organizou aquela caixa, adornou aquela caixa e a encheu de esterco e fechou. A outra pegou uma mesma caixa, adornou a caixa e colocou as rosas, as flores mais bonitas do seu jardim. Tirou com toda a delicadeza, com todo o carinho, e ali colocou as mais bonitas, as mais belas e viçosas. E assim foi, bem embalada. Uma foi e entregou para aquela outra fazendeira, e a fazendeira foi e retribuiu aquela outra, as caixas fechadas. E quando estavam sós, elas abriram. E aquela que havia recebido o esterco olhou para aquilo, abriu e ficou tranquila, em paz. Mas aquela que recebeu as flores ficou assustada, admirada. Quando ela olhou, ela logo pensou naquilo que tinha oferecido. E ela pensou consigo: por que essa fazendeira me deu rosas tão bonitas, acredito eu que as mais lindas do seu jardim, sendo que eu dei para ela uma caixa cheia de esterco? Ela falou: não, eu preciso saber por que ela fez isso. E assim ela foi novamente até a fazenda da outra fazendeira e logo chegou perguntando: eu te dei uma caixa cheia de esterco, esse foi o meu presente, isso foi o que eu te dei. E por que você me deu uma caixa cheia de rosas, flores, as mais lindas? E a fazendeira, com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, disse: cada um dá o que tem. Amigo, o que você tem dado? O que tem saído de você? Se você tem honra, você dá honra. Agora, se dentro de você há um espírito de julgamento, de crítica, um espírito que não provém de Deus, se verdadeiramente você pode estar dizendo: pastor, eu mudei, eu não era essa pessoa, eu era aquela que oferecia rosas, flores lindas,
Mas como uma história que parece boba, a gente dá o que tem. Eu não sei o porquê que você tem oferecido o esterco. Às vezes pode ser em verdades que você tem vivido, crenças limitantes. Às vezes você tem se escondido através desses bloqueios, dessas crenças, dessas mentiras, que às vezes a sua forma de se defender é criticando, é apontando o dedo, é julgando. Pastor, como que eu me livro disso? Volta a ser quem o Senhor te fez ser. Seja o mesmo. Pare de olhar pela janela. Volte à intimidade, a viver a comunhão, relacionamento, a sensibilidade. É interessante. É interessante. Porque Davi havia matado um gigante. E Mical veio para ele como gratificação daquela batalha. Era um soldado. Era um instrumento de Deus. Era segundo o coração do Pai. Era um homem de Deus. O homem que a mulher poderia olhar e dizer: eu estou casada com ele, sabe por quê? Porque ele é valente, esforçado, ousado. Ele derrubou o gigante Golias. E assim o meu pai me deu em casamento. Só que ela não via mais isso. Só que ela não enxergava mais dessa forma. E desonrou aquele no qual Deus honrava. Aí eu pergunto uma coisa, para você que me assiste, foi o que eu sempre ouvi na minha vida. Mical estava do lado de um homem que era um escolhido de Deus, um varão de guerra, um vencedor de batalhas, um conquistador. Mical estava do lado de um rei. Mical estava do lado de um herói. Só que ela olhou pela janela e o criticou. Às vezes você já ouviu isso. Crítica construtiva. Amigo, é uma crítica construtiva. Amiga, é uma crítica construtiva. Funcionário, patrão, esposo, esposa, meu filho, fulano, ciclano. É uma crítica construtiva. Davi, rei Davi, é uma crítica construtiva. Aí eu imagino uma coisa. Como é que pode vir uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo compreender isso. Como é que você olha da janela, abre a sua boca para criticar uma coisa que você nunca fez, que você nunca teve coragem de fazer, que você nunca teve ousadia de se apresentar, de se listar? Às vezes escondido atrás dos seus traumas, dos seus bloqueios, às vezes escondidos atrás dos seus medos, você sai na janela somente para fazer críticas construtivas. Críticas construtivas.
de alguém que nunca construiu nada. Acorda, desperta, saia da janela, volte ao primeiro amor, à comunhão. Ele somente é o juiz. Somos limitados, pequeninos, que não enxergamos muito além dos nossos olhos. O que você tem dado? Ou o que você tem tido para dar? Jesus foi recebido de forma ordinária, como uma pessoa comum. E como eu disse no começo, eu acredito que cada um tem uma Nazaré na vida. O lugar onde você não entende o porquê você não é honrado, porquê você não é reconhecido. Calma, não fique triste. Eu tenho uma boa notícia para você. Qual é, pastor, a boa notícia? A boa notícia é que a desonra que Jesus recebeu não mudou o ministério dele, e nem o projeto de Deus, e nem o propósito do Pai, mas sim daqueles que o desonraram. A honra é um protocolo celestial. A honra é algo muito especial. A ausência da honra traz prejuízo, mas a presença dela traz gratificações. Vemos manifestação de honra em vários textos bíblicos. Eu poderia ficar aqui com você por diversas horas e citar vários deles, como o do centurião: dize-me somente uma palavra, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu sei quem tu és. Eu sei. Uma palavra só, não precisa falar muito. Eu já sei, eu conheço. Eu estou aqui para honrá-lo. Eu estou aqui para reconhecer. A honra libera um favor sobrenatural. Agora, isso é muito forte. A honra é um ato de humildade. Honrar é um ato de humildade. Acredite, a honra libera um favor sobrenatural. Quem recebe o filho, recebe o pai. Quem honra o filho, honra o pai. Quem recebe o profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Como você tem recebido o seu pastor? Como você tem recebido o seu marido? Como você tem recebido a sua esposa? Como você tem recebido aqueles que são autoridades na sua vida? Pois o seu galardão vai ser proporcional à sua honra. A Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na condição de profeta, o galardão dele não é um galardão comum, mas sim um galardão de profeta. Ah, meu amigo, você não tem ideia do poder da honra. Você não tem ideia do zelo da honra. Honre o teu pai e tua mãe. Preste atenção nisso. Para que prolongue os seus dias na terra. É muito sério. É longevidade, está ligado a números de dias, está ligado à qualidade de vida. Honre o teu pai e a tua mãe e prolongue os seus dias na terra. É sério ou não? Você compreende que é sério ou não? Honre o teu pai e a tua mãe e prolongue os seus dias na terra. Um protocolo celestial. Para terminar,
O que guarda a repreensão, esse será honrado. Eu me lembro da história de Ana e Eli. Ana estava angustiada, com a alma angustiada. Eu não vou entrar em detalhes, mas o nosso amigo Eli vê aquela situação e fala: Ana, você está bêbada. Puxa, pastor, imagina se fosse eu. O quê? Me chamou de bêbada, me exortou, me repreendeu. A Bíblia diz que o que guarda a repreensão, esse será honrado. Segura o que eu vou te dizer agora. Aquela mulher diz: meu Senhor. Pastor, ela não gritou com ele, ela não excomungou ele. Pastor, ela não amaldiçoou ele. Pastor, ela não abriu a boca para desonrá-lo. Não, com todo temor. Oh, meu Senhor, deixa eu lhe contar a história. Senhor, eu não estou bêbada, a minha alma está angustiada. Ah, que palavra. Vai, o Senhor vai conceder o seu pedido, a sua petição. Ah, e o tempo passou e Ana segurava Samuel no colo. O profeta liberou a palavra. Favor sobrenatural. A honra gera um favor sobrenatural. Ela traz gratificações. Aos olhos naturais você poderia dizer: pastor, ela tinha tudo para desonrar Eli. O senhor conhece a história de Eli, pastor? O senhor sabe. E olha para o senhor ver que falta de sabedoria. Ele chega e fala que a mulher está bêbada. Eu acredito que ela entendeu que realmente às vezes ele foi sem sabedoria. Mas ela sabia que o que Deus esperava dela era honra. Você dá o que você tem. Você oferece o que você tem. Saul tinha sido ungido rei. E por um tempo, ele viu Saul reinando. Ele poderia dizer: vou matar ele. Deus já me escolheu, já me ungiu. Mas não, eu não vou tocar nele. Foi uma das crises de Mical. Eu não vou tocar nele. Sabe por que eu não vou tocar nele? Porque mesmo diante dessa história, eu devo honrar. Porque assim me foi ensinado. É assim que Deus trabalha. Há uma hierarquia espiritual. Há um temor, há um respeito, há uma honra a ser oferecida. Não importa. Não importa o que ele falou, não importa a situação que ele está vivendo, importa que diante dele, diante do Deus Todo-Poderoso, ele é autoridade espiritual. Então eu vou honrá-lo. E é tão bonito que gerou um resultado, um favor sobrenatural. Ali nasceu Samuel. Eu poderia continuar falando para você aqui um tanto de coisa. Lembra de Mordecai ou Mardoqueu? Ele honrou o rei. Conspiravam contra o rei, contra a vida dele, e aquele homem honrou, livrou-o da morte. Pastor, mas ninguém reconheceu isso, ninguém ficou sabendo.
mas ele era um rei, pastor, que não merecia. Amigo, cuidado, para de olhar pela janela, para de julgar, não merecia. Reconheça a ordem, a decência estabelecida por Deus. Cuidado onde você toca, cuidado com a sua boca. Ele honrou, o tempo passou. Mardoqueu, Mordecai, estava à beira de ser enforcado. Mas lembra da honra? Lembra da honra? Naquela noite o rei perdeu o sono. Foi trazido as crônicas, as histórias. Foi lida para ele. E ali foi lida a história na qual Mordecai, Mardoqueu honrou o rei, livrando-o da morte. E naquele momento, o rei tomou uma decisão no seu coração. Naquele momento, assim que pôde, ele honrou a Mardoqueu, livrando-o verdadeiramente do enforcamento, mas não só isso, fazendo ele subir no cavalo real, vestir as vestes reais, fazendo com que ele passeasse na cidade, fosse honrado diante de todos, para desespero de Amã. E ali ele foi honrado diante de todos. Lembra também daquela Maria que lavou os pés de Jesus com o melhor perfume, caríssimo. Honra, enxugou os seus pés com seus cabelos. E o outro ainda disse: que desperdício é esse? Cada um dá aquilo que tem. Às vezes você está dizendo: que desperdício é esse? Não é tão sério assim, pastor. Não, não é tão grave assim, não é assim também. Cada um dá o que tem. Guarde essa palavra no teu coração. É uma meditação forte para a nossa vida. Às vezes você tem vivido ultimamente como um telespectador, como um espectador, como um observador. Deus não te quer nessa posição. Saia da janela. Volte a ser o mesmo. Aquela comunhão, primeiro amor, aquela intensidade. Aquela pessoa que ora, que intercede, mas que jamais abre a boca para dar sentenças de julgamento, para olhar de longe e definir ou de determinar alguma coisa. Cuidado. Há um protocolo celestial. A honra é algo muito sério. Dai honra a quem merece honra. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoe essa pessoa que nos assiste agora, iluminando o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, quebrando todas as mentiras, esconderijos, refúgios, quebrando tudo aquilo que tem feito com que essa pessoa saísse da posição e fosse para a janela, dar sentenças de condenação, de julgamento, colocando em prova a sua fertilidade, a sua frutificação e multiplicação. Deus tenha misericórdia, nos ensine a honrar para que verdadeiramente vivamos
por longos dias, para que recebamos o favor sobrenatural da honra, a gratificação da honra. Que a honra não seja pedida, mas que a honra seja oferecida. Que assim como a história daquela fazendeira, ninguém pediu que ela mandasse flores. Ela não olhou para o que ela podia receber. Imagino eu que se ela visse aquela caixa de esterco, não mudaria a posição dela, porque ela estava dando o que ela tinha. Ilumine esse coração a ponto de que essa pessoa venha a ser um portador de honra, um ofertante de honra. Que essa venha a ser a essência, que essa venha a ser a verdade que grita dentro dessa alma e desse coração. Que esse venha a ser o temor, o respeito, a ordem e a decência, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Um forte abraço. Foi bom estar com você. Honra. Saia da janela. Até mais.